Agora a gente muda de assunto porque terça é dia de fatos da semana. O Senado deve votar essa semana o projeto de abuso de autoridade na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta está gerando polêmica e está dividindo o Judiciário e o Congresso. Roda o VT. Apresentado no final do ano passado, o projeto sobre abuso de autoridade tem recebido várias críticas desde a sua criação. O texto, de autoria do senador Renan Calheiros, tem por objetivo substituir a lei que está em vigor desde 1965. O projeto cria uma nova legislação com punição mais rigorosa e com a inclusão de mais situações em que uma autoridade pode ser enquadrada na prática de abuso. Em 2016, quando o Senado era presidido por Renan Calheiros, o texto chegou a ser incluído na pauta de votações da Casa, mas, diante da pressão de senadores contrários, foi encaminhado para análise da CCJ, a Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça. Representantes do Ministério Público e de associações de procuradores e de magistrados criticaram a redação do projeto. Segundo eles, caso a proposta seja aprovada, juízes e procuradores terão menos autonomia e independência para conduzir processos e investigações, como a da Operação Lava Jato. Mas quais são os principais pontos deste projeto e o que se deve realmente esperar caso ele seja aprovado? É o que vamos ver agora no Fatos da Semana. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo o promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo e também professor de Direito Constitucional e Eleitoral da Damásio Educacional, Dr. Clever Vasconcelos. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem, querido? Mais uma vez é um prazer estar aqui no seu programa na TV Gazeta. A gente que agradece a presença, viu? Tá. Dr. Clever, para a gente entender um pouco mais, que as opiniões estão divididas sobre esse assunto, mas eu tenho a impressão de que a população, de uma forma geral, como está clamando por justiça, está clamando pela conclusão, né, dos trabalhos, né, da Lava Jato, quando a gente vê uma questão que pode barrar, que pode impedir, que pode dar uma certa amarrada no judiciário, a gente já vai naturalmente ficar contra. Só que muitas vezes a gente não está entendendo profundamente o que está acontecendo ali. Então seria interessante a gente entender quais são as questões mais polêmicas dentro desse projeto que deve ser votado ainda essa semana de abuso de autoridade. Na verdade, Regiane, são dois pontos os pontos polêmicos, dois assuntos que são importantes, que são perigosos para o prosseguimento da Lava Jato. E para o futuro. Para o regime democrático, para qualquer outra investigação. Lógico. A primeira é a situação do chamado crime de hermenêutica. O que é o tal do crime de hermenêutica? Aliás, o que é hermenêutica? Vamos entender melhor. Hermenêutica é um método que você usa para chegar a uma interpretação da lei. Tá. Porque muitas vezes a lei não é clara, não é objetiva. Ela pode ter 2, 3 ou 4 interpretações. Isso vai variar conforme os tribunais vão falando, os doutrinadores vão falando. E aí, o que faz? O juiz tem um entendimento, o promotor tem um entendimento, o advogado tem outro entendimento. Esse projeto, ele está criminalizando o método de você fazer hermenêutica, o método de você tentar interpretar a lei. Então, quer dizer, se de repente aquela questão que já foi julgada numa primeira instância chega numa segunda instância e o outro juiz tem uma interpretação diferente do primeiro, esse primeiro pode ser criminalizado por aquela decisão? Pode. Isso é altamente intimidatório? Isso é totalmente intimidatório. Isso vai selar as mãos do Ministério Público, selar as mãos da magistratura, que vão impedir de aplicar a lei no caso concreto. Tá. E o que mais me espanta, Regiane, até esclarecer o seu telespectador, nessa altura do campeonato, com a Operação Lava Jato em andamento, o Senado Federal me apresenta um projeto desse, criando obstáculo para a investigação, isso é contraproducente, isso vai de contramão ao interesse da população. Aos anseios da população. Justamente o Congresso Nacional, que tem que fazer um projeto em benefício defender o nosso interesse, né? Do nosso interesse, da justiça, do esclarecimento da verdade. Nós estamos colocando em pratos limpos a sociedade. E agora me parece que estão querendo engessar a mão do promotor e do juiz. E não tem como não falar que isso está justamente sendo
cala a boca, né, no judiciário. Afinal de contas, isso foi um projeto elaborado pelo Renan, quando ele era presidente do Senado, né? Ele deu andamento a isso, né? E aí ele ficou meio quietinho ali. E agora que a gente teve esse monte de senador citado nessa segunda lista, né, essa lista do Fachin, que saiu há pouco tempo, começaram a falar no assunto novamente. É uma estranha coincidência, né, doutor? E o pior de tudo, Regiane, é o seguinte, geralmente a ação penal, quando se processa alguém, geralmente a regra é que a ação penal é pública, ou seja, quem promove a ação é o promotor, ele é o acusador natural. Mas para esse caso concreto, os senadores estão incluindo um substitutivo nos seguintes termos, que contra o promotor, contra o procurador, contra o juiz, não é o promotor que vai promover a ação, é o particular, é o réu. Tá. Aí nós teremos o réu processando o juiz e o procurador e o promotor que vai acusá-lo. Quer dizer, é inimaginável, em 2017, no Estado Democrático de Direito, alguém patrocinar um projeto de lei nesse sentido da autoridade que vai julgar e que vai acusar ser processada por estar fazendo o trabalho dele. E é estranho porque quando um congressista, né, um senador, ele assume o seu cargo, existe também a questão da ética, né, e do juramento que eles teoricamente fazem, né, em não legislar em causa própria. Eles não podem ser acusados de estar fazendo isso nesse momento, com esse projeto? De uma certa forma, sim. Porque a grande parte dele está acusada ali. Aliás, o pessoal da CCJ, dos 60, 20 estão com o nome ali pendurados nas investigações da Lava Jato? Por isso que eu entendo que não há legitimidade para patrocinar esse tipo de ideia. Se fosse um Senado diferente, uma Câmara diferente, haveria até a possibilidade de uma maior legitimidade nesse tipo de assunto. Mas, poxa, é como eu ouço dizer... a raposa tomando conta do galinheiro. Totalmente. Agora, teriam outros pontos críticos também que estão sendo discutidos sobre esse projeto? Outras situações que, por exemplo, a gente está vendo, inclusive já viralizou nas redes sociais o Deltan Dallagnol falando sobre isso, né? Pedindo o apoio da população. O Sérgio Moro também já se manifestou, inclusive botaram palavras na boca dele, dizendo que ele tinha autorizado, que ele já tinha achado isso muito bom, que, né, deveria passar, e ele já voltou, né, ele já entrou também em público dizendo que ele não assumiu nada disso, que ele está completamente contra esse projeto. Então, quer dizer, tem várias situações que estão sendo questionadas dentro desse projeto, né, doutor? Na verdade, Regiane, é o seguinte, essa lei de abuso de autoridade já existe desde a década de 60. E é uma lei que regula a atuação de qualquer tipo de autoridade, promotor, juiz, delegado, enfim, qualquer autoridade que for praticar dolosamente um ato intencionando prejudicar ou favorecer alguém. Isso já existe. O que está se reforçando é aumentando as penas e proibindo esse tipo de atitude de liberdade de investigação, principalmente no que diz respeito a interceptações telefônicas. Existe até uma lei própria de interceptação, onde o artigo 10 dessa lei de interceptação criminaliza a divulgação de interceptação sem autorização judicial. Quer dizer, a interceptação tem que ser restrita aos autos do processo, à ação penal. Isso não pode vazar. Só pode vazar se o juiz do processo autorizar essa publicidade. Mas essa regra, Regiane, já existe. Estão legislando sobre um assunto que já existe desde 1965. O que estão fazendo é aumentando as penas e inviabilizando o trabalho de opinião e hermenêutica do juiz e do MP. É como se eu falasse para você e falasse assim, Regiane, agora nas suas notícias... Se você comentar muito, você pode ser processada. Sim. Eu vou inviabilizar o teu exercício de informação. A gente vai ficar cada vez mais engessado. Estão inviabilizando o nosso serviço de acusação e a liberdade do juiz julgar. Como você vai proibir um magistrado de interpretar a lei, Regiane? Porque existem leis que são totalmente interpretativas, que não é preto no branco. Agora, diga-se de passagem, essa lei de abuso de autoridade, ela é tão objetiva que nem dúvida da interpretação tem. Na hora de fazer uma lei objetiva claro. Impedir uma dupla ou tripla interpretação, aí o Congresso faz. É eficiente, né? O desejo é que o Congresso faça uma lei cuja interpretação seja óbvia, firme, apontar geralmente para o que ela quer. Agora, quando dá ensejo a 2, 3 ou 4 correntes,
O que a gente vai fazer? O papel do jurista é esse. O papel do advogado, o papel do promotor, o papel do juiz, do desembargador, do ministro. Estão selando não só a capacidade de opinião do Ministério Público, mas também de todas as instâncias do Poder Judiciário. E, quiçá, do próprio Supremo Tribunal Federal, que é um colegiado que nem sempre todos pensam da mesma maneira. Sim, sim. Fica difícil a gente apoiar uma questão como essa, né? Afinal de contas, a gente quer tanto ver a conclusão. Claro que isso ainda vai demorar, né? Falando dos trabalhos da Lava Jato, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Mas é claro que a gente está ali na esperança de chegar a uma solução positiva para a população. A gente quer ver a corrupção, é até uma utopia achar que ela vai ser resolvida no Brasil, mas pelo menos diminuída, né? Porque a situação está completamente fora de controle. Aí a gente vê um projeto como esse que pretende aí justamente engessar, prender as mãos justamente de quem vai ajudar a gente a fazer justiça. Agora, quais são as reais chances desse projeto passar no Senado? E eu imagino que depois do Senado precise ir para a sanção do presidente. Isso, o presidente já sinalizou, né, deu aquele somebody love falando que não, veja bem, para ficar bonito com a população, dizendo que não está muito a favor, que não é hora de prestar atenção nisso, que tem coisas mais importantes e tal. Mas tem que ver se na prática é bem isso que ele está dizendo. O Senado já está indicando uma votação a favor ou contra? Olha, são etapas. Existe uma primeira... Já que o projeto teve iniciativa no Senado, a gente chama de deliberação principal, ou seja, a primeira casa que vai conhecer a matéria é o Senado. Então vai passar pela CCJ. Tá. A CCJ, ela é uma comissão opinativa, ou seja, ela vai dar um parecer sobre a constitucionalidade ou não do projeto, se ele está de acordo com a Constituição. Tá. Depois dessa fase da CCJ, o projeto vai para o plenário. Aí o Senado tem que votar em um turno só a matéria e essa matéria, se for aprovada, vai obrigatoriamente para a Câmara dos Deputados. Então é o caminho contrário nesse caso. Porque é denominada deliberação revisional na Câmara dos Deputados. Lá na Câmara dos Deputados tem que passar de novo na CCJ, mas agora não é mais CCJ do Senado, é da Câmara. É da Câmara. Vai receber um parecer opinativo não vinculante e depois vai para o plenário. E lá no plenário, em uma votação, o projeto vai ser deliberado. Simples. Maioria relativa, ou seja, o primeiro número inteiro após a metade dos deputados, desde que estejam presentes a maioria absoluta. É um número meio complexo, mas mais ou menos como se diz nos termos populares, metade mais um dos deputados, desde que presente o quórum mínimo de constituição da matéria, que é a maioria absoluta. Mas, enfim, existem grandes chances, e eu rezo para isso, o projeto ser rejeitado, porque tem duas votações para que a população se conscientize e pressione o seu senador, o seu deputado federal, para rejeitar esse projeto que está na contramão do regime democrático brasileiro. Está na contramão do que a gente espera, né, gente? Então, assim, por mais que você não lembre em quem votou, que é o que acontece com muita gente, né? Deputado, senador, escolhe um e manda um e-mail para ele. Isso. Né? Tem até a possibilidade de você entrar nas redes sociais, enfim, no próprio site do Senado e dar sua opinião contra ou a favor do projeto. Exatamente, exatamente. E aí você também pode participar de tantos movimentos e tantos projetos, até em rede social a gente encontra muita coisa, compartilhe os vídeos, enfim, faça valer sua opinião também. Muitas são as ferramentas que a gente pode usar hoje em dia, porque a gente não pode ficar parado de jeito nenhum, né, doutor? E de repente, se você pressionar o seu senador, o seu deputado, fale para ele, olha, se você votar favorável, eu não voto você na reeleição. Esquece de mim na próxima eleição. Isso aí. Deixa eu agradecer então, doutor Clever Vasconcelos, promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo e professor de Direito Constitucional e Eleitoral da Damásio Educacional. Quer fazer contato com o doutor Clever? Você pode acessar o Instagram, @clever.vasconcelos. @clever.vasconcelos. Está aberto o convite para voltar, por favor, viu? Obrigado, Obrigada pela presença aqui. Até. Parabéns. Lembrando também, claro, que o voto é a nossa arma mais importante, né, gente? Estamos armados aí contra tudo isso.